Olá, meus queridos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e que Deus te conceda um ótimo dia, para a glória de Deus. Amém, amados? Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas seja lá qual for a hora, o momento em que você for ver, ou o lugar que você esteja, que Deus venha tocar o seu coração e que o Espírito Santo venha produzir em você fé, para que você creia, nos mistérios do reino de Deus, para que você creia nas promessas feitas por nosso Deus, descrita nesse livro sagrado chamado Bíblia. E falando de fé, nós vamos falar um pouquinho aqui da fé de Raabe, no dia de hoje. Que Deus nos conceda graça e que o Espírito Santo venha me usar aqui do lado de cá e te usar também do lado de lá, para que você possa entender o conceito de fé. Amém, amados? Para que você possa usar essa fé inteligente de uma forma que agrade a Deus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente desde já, e eu peço a você para acompanhar comigo e falar um pouquinho da fé de Raabe, a prostituta de Jericó, Que fé que essa mulher tinha, hein? Amém? É um exemplo de fé para nós hoje, que nós vamos também nos espelhar em pessoas que se comportou assim, como Raabe, Abraão, e os heróis da fé que nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Amém, meus queridos? Em Josué, o livro de Josué, livro histórico, Josué é o primeiro livro histórico, depois que termina o Pentateuco. Pentateuco é os primeiros 5 livros da Bíblia, É Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí vem os livros históricos. Josué dá o pontapé inicial aí. O livro de Josué, capítulo 2, nós vamos achar aqui uma narrativa, onde Josué envia 2 espias para espiar a terra de Jericó, para ver qual era a melhor estratégia a ser usada para eles invadirem aquela cidade a qual Deus havia entregado na mão deles, Só para que você entenda o contexto de tudo isso aqui. E nessa cidade, Jericó, habitava uma mulher por nome de Raabe, era uma prostituta, E quando os espias chegam a essa cidade, eles são descobertos lá, Então, a princípio, a missão estaria comprometida, Por quê? Porque o rei daquela cidade descobriu que tinha 2 espiões ali naquela cidade, Tinha 2 espias para espiar a cidade. E a Raabe, essa prostituta, acolheu esses homens de Deus por fé. Nós vamos entender aqui um pouquinho da fé dessa mulher. Ela acolheu esses homens na sua casa e os guardou lá e os ocultou na sua casa para que eles não fossem descobertos por o rei e possivelmente seriam mortos, Porque seriam espias, estavam invadindo um território alheio. Amém, amados? Olha o papel dessa mulher. Olha a importância, da fé de Raabe para aqueles dias e para toda a história. E hoje nós nos deparamos com essa heroína, uma fé inabalável. Amém, amados? Abra a tua Bíblia comigo aí, depois dessa breve introdução. Em Josué, no livro de Josué, capítulo 2, nós vamos nos ater do versículo 8 ao 12, rapidamente, só para que você entenda. Diz assim, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado ou ao telhado, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque, Josué 2,10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa é a declaração de Raabe. Raabe guarda aqueles homens em sua casa. E após ela esconder aqueles homens ali, para que eles não fossem descobertos, ela sobe à noite até lá o eirado da casa, aonde eles estavam escondidos, e ela faz essa declaração, olha,
nós sabemos, bem sei que o Senhor, ela disse, olha, vos deu essa terra, vos entregou essa terra, né? E ela faz aqui uma declaração, ela diz no versículo 10, olha, pois temos ouvido, olha, que o Senhor, o Deus de vocês, que é Deus em cima no céu, ela reconhece isso, e embaixo na terra, né? Abriu o mar vermelho para que vocês passassem em seco, em terra seca, né? E também destruiu esses dois reis, né? Og e Seom, rei dos amorreus, porque quando o povo sai do Egito em direção a Canaã, a terra prometida que Deus havia prometido a Abraão lá atrás, em Gênesis 12, né, esses dois reis se opuseram ao povo de Deus para que eles não passassem pelo território deles, né, o território dos cananeus ali, né, e Deus os destruiu, esses dois reis, para que o povo pudesse passar livremente e chegar até Canaã. E Raabe, ela ficou sabendo de tudo isso. A notícia chegou a Jericó, que o Deus dos céus, o Deus dos hebreus, tinha aberto o mar vermelho para o povo dele passar e também tinha destruído esses adversários, né, que se opuseram ao povo de Deus no caminho rumo a Canaã. Deus também havia destruído. E Raabe, ela disse que nós ouvimos, ela testifica que ela e toda Jericó estava ciente, né, da manifestação do poder desse Deus, o que Deus havia feito em favor do seu povo. E tudo isso veio aos ouvidos de Raabe. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. É através da palavra, da ministração do evangelho que a fé é produzida em você, né? Porque a fé, em Hebreus 11, verso 1, diz que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que se espera. Isso é fé, e isso só produz fé, a palavra de Deus, porque ela é viva, né? A fé de Raabe era uma fé viva, era uma fé iminente, né? Uma fé ativa. Raabe não tinha uma fé intelectual apenas, ela não sabia apenas da história, ela não ficou sabendo dos acontecimentos apenas, não, ela ficou sabendo dos acontecimentos e ela agiu, aquilo produziu nela uma fé pneumatológica que transcende a nossa mente, que transcende o nosso entendimento, e essa fé que nos faz agir em favor do reino de Deus, em benefício do seu reino, e posteriormente Hebreus 11:6 disse que sem fé é impossível agradar a Deus e que todos que se aproximam dele é necessário que tenha fé, né? E acredite que ele é galardoador daqueles que o buscam. Após essa fé de Raabe, né? A Bíblia diz que ela recebeu o galardão como eu e você recebemos por fé. E essa fé é produzida em nós por a palavra de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. É Ele quem produz fé em nós através da sua palavra. No versículo 11, ela diz assim, olha, ouvindo isso, toda a cidade se esvaneceu, desmaiou, se entristeceu. Por quê? Porque eles sabiam, né, que o Deus dos hebreus está acima de todos os deuses, né, e aquela cidade iria ser entregue na mão do povo de Deus. Deus iria destruir. Mesmo assim, ninguém acreditou. O rei não acreditou, a população não acreditou. Mas essa mulher, por nome de Raabe, ela acreditou e colocou a sua fé em ação e permaneceu firme. E ela elaborou um plano. Ela colocou um plano em ação. No versículo 12 ao 13, ela diz assim, aqueles espias de Israel, eu vou fazer um pacto com vocês hoje. Né? Vou fazer uma aliança com vocês. Eu acredito nesse Deus, esse Deus dos hebreus, o Deus do impossível, o qual ela descreve aqui. Né? Eu sei que essa terra vai ser invadida por vocês e vai ser destruída, mas o pacto, a aliança que eu faço com vocês hoje é que vocês poupem a minha família e poupem a minha casa e tudo que tenho, né? Pois eu os guardei por fé, acreditando na ação desse Deus mesmo sem ver. Mas isso produziu em Raabe essa fé, né, que age, essa fé que faz algo em prol de, né, não a fé filosófica apenas que fica sabendo dos acontecimentos, da história, de tudo que aconteceu, mas não age, né? Essa fé é uma fé morta, mas a fé de Raabe é uma fé viva. E essa mulher, nós encontramos ela na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11:31. A Bíblia relatando a fé dessa mulher e ela se torna uma protagonista na história de Jesus Cristo. Essa mulher é convertida
né, ao Senhor, porque a palavra de Deus a convenceu de que Deus é o único, eterno e poderoso Deus, e ela acreditou e agiu, ela foi, por isso ela foi galardoada, recompensada. Essa mulher se casa com um príncipe de Israel chamado Salma, isso está em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e dessa relação entre ela e esse príncipe de Israel chamado Salma, eles têm um filho por nome de Boaz, né? E Boaz tem um filho por nome de Obed, que casa-se com Ruth e tem um filho por nome de Obed. Obed tem um filho por nome de Jessé. E Jessé tem 8 filhos, e um deles, o mais moço, o mais novo, chama-se Davi. E da tribo de Judá, né? Da linhagem de Davi, veio Jesus Cristo, o teu único e eterno Salvador. Olha a importância da fé, da ação dessa mulher, mesmo sem ver, mas ela ouviu dizer que o Deus dos hebreus é diferente de todos os deuses, inclusive dos deuses dos cananeus, do qual ela servia, e ela apostou nesse Deus com fé. Quando eu digo apostou, é ter fé, acreditar, uma fé ativa, não é uma fé triunfalista, não é uma fé mística, né? Não é uma fé leviana, não é uma fé que as pessoas usam como um trunfo quando quer adquirir algo de Deus, extrair algo de Deus, não. É uma fé viva, que age sem ver, que age sem ter algo tocável, que age sem ver nenhuma manifestação aparente de Deus, mas ouviu que Deus havia feito isso em favor do seu povo e ela acreditou. Ela disse, eu creio que esse Deus vai chegar a essa terra vai ser destruída, mas creio também que se eu crer na manifestação poderosa desse Deus, eu vou ser poupada, a minha família vai ser poupada e nós vamos ser salvos, porque a fé é o único canal que nos leva a Deus, né? E para que nós sejamos, né, recompensados, né, por a fé que emana de Jesus Cristo e que só através da fé é possível agradar a Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, que Deus te dê um ótimo dia, que Deus te conceda graça e que essa fé, né, que Raabe tinha, ela venha também nos contaminar de uma forma benéfica, né? Ela venha nos alcançar e que nós venhamos ter essa fé viva dentro de cada um de nós e agir em prol do reino de Deus. Amém, meus queridos? Fiquem na paz, que Deus te abençoe e te conceda graça em nome de Jesus.